A CBF anunciou na manhã desta segunda-feira o italiano Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira. Isso mesmo, o maior vencedor da história da Champions League e, segundo o presidente Edinaldo Rodrigues, o maior técnico da história, vai comandar a nossa seleção até a Copa do Mundo de 2026. Ancelotti assume o desafio de recolocar o Brasil no topo do futebol mundial. Olá, torcedores brasileiros. Inicialmente, quero expressar meu profundo agradecimento pela paciência e pelo apoio de todos vocês ao longo deste processo. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. A seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Com uma mentalidade vencedora, ele é o único treinador na história do futebol a conquistar 5 títulos da Champions League e também as 5 principais ligas nacionais da Europa. O treinador cumprirá seu compromisso com o Real Madrid até o final da temporada da La Liga. Quero também aproveitar este momento para registrar meus agradecimentos especiais ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e José Ángel, por toda a compreensão, diálogo e apoio que tornaram possível essa transação. Nosso novo comandante começará os trabalhos daqui a pouco. No dia 26 de maio, Ancelotti convocará os 23 atletas para os 2 confrontos. Tenho certeza que este será o primeiro passo em nossa jornada rumo ao hexacampeonato. Quero convocar cada um de vocês para apoiar a seleção na busca pelo tão sonhado hexacampeonato. Tenho plena convicção de que, sob a liderança de Ancelotti e com a união e dedicação de nossos jogadores, estaremos mais fortes do que nunca para enfrentar os desafios que virão. Vamos juntos, Brasil, rumo ao hexacampeonato. É um momento histórico hoje, gente. Eu abri essa live porque hoje, 12 de maio, é um momento histórico, é uma coisa incrível para a seleção brasileira. Um cara que ganhou 5 títulos nacionais na Europa, 5 Champions. Se ele ganha o Hexa, e ele sabe, é a única coisa que falta pra ele, tá? Que aqui você já pode discutir com essas 2 mãos cheias aqui, que ele é um dos maiores da história. Agora, se ele ganha a 6ª estrela, se ele é campeão do mundo com a seleção brasileira, a maior de todas, mais 5 títulos nacionais europeus, mais 5 Champions, como é que você vai dizer que ele não é o maior treinador de todos os tempos? E ele sabe, e foi por isso que ele topou vir. Mas ele não é brasileiro, tá bom. Algum treinador brasileiro já ganhou as 5 maiores ligas da Europa? O cara foi campeão na França, campeão na Itália, campeão na Espanha, campeão na Inglaterra, campeão na Alemanha. Algum treinador brasileiro já foi campeão em uma liga? Uma só. Da Europa? Um só. Ele tem 5 Champions? É isso? Sou ruim com essas coisas de currículo, mas acho que são 5 Champions. Dá pra conversar de futebol com o Ancelotti ou não? O sol tá variando, tá estourando o sol agora. Dá pra conversar de futebol com ele? Ele já ganhou a Libertadores, tá perguntando de ué. Você acha que ele não ganharia se colocasse ele aqui com um elenco razoável? Nunca chegou numa semi do Carioca, né? Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira, agora é oficial. Edinaldo Rodrigues deu a notícia, que aliás é uma grande notícia para ele. Ficou marcado. Foi o cara que trouxe um técnico mundial para dirigir a seleção brasileira. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo trabalho do Edinaldo, nem conheço direito e tem muita coisa sendo contestada e que eu concordo que provavelmente tem a sua justificativa. Agora, essa contratação, ela é um marco na história da seleção brasileira. Isso quer dizer que o Ancelotti vai dar certo? Não sei, talvez sim, talvez não. Mas pelo menos chega um técnico estrangeiro de altíssimo calibre. Quando o Brasil chegar para jogar em qualquer lugar, todo mundo saberá quem é o técnico da seleção brasileira. É o técnico com o maior número de títulos no futebol internacional. Ganhador de várias Champions League, como jogador, como treinador, técnico do Real Madrid até outro dia, então até ontem, né? Então, o Brasil traz um técnico estrangeiro, mas um técnico estrangeiro de peso. Eu tinha muito receio do Brasil inventar essa portuguesada que passou por aqui e tal, cara que teve a vantagem de estar no Flamengo, estar no Palmeiras. Não, agora vem um cara de peso. Vampeta, muito bom dia. E aí, gostou do Ancelotti?
Bom dia, Flávio, bom dia a todos, né? Lógico, é o treinador mais top aí, junto com o Guardiola e o Klopp, nas últimas gerações aí do futebol mundial, por anos, né? O Ancelotti, o Klopp e o Guardiola vem dominando no mundo do futebol como treinadores de ponta, de grande trabalho, de conquista. O Ancelotti que foi campeão de tudo como atleta, quando jogava no Milan, e como treinador. Foi campeão nas principais ligas do mundo, campeão na França, na Inglaterra, né, na Espanha e na Itália, né, na Alemanha. Então é um cara que chega com peso. Nenhuma outra seleção do mundo que tem um treinador dessa bagagem com a chegada dele. Vai pegar aí as grandes seleções do mundo, a Inglaterra, tem um alemão, né, a própria seleção da Alemanha, Itália, Portugal, as seleções de Espanha, tem um espanhol lá que era olhando da base. Aqui os nossos co-irmãos, vizinhos, a Argentina, tem lá também um treinador local. Mas o Ancelotti é um peso, né, diferente, saiu do Real Madrid. E é o seguinte, Flávio, é o atual campeão da Liga dos Campeões, ainda é o Ancelotti, o atual campeão espanhol, porque ainda não foi decidido quem é o campeão da Liga dos Campeões, e o Campeonato Espanhol está praticamente decidido ali por Barcelona. É um cara que conquistou tudo na temporada passada. É uma aventura nova para ele. Quem sabe, de repente, o Guardiola vendo, o Klopp vendo. Pô, acho que vou pegar embarcar também nessa em uma seleção. É um nome de peso, como você falou. Aonde chegar, né, ele dirigiu o maior clube do mundo, agora vai dirigir a seleção que tem mais títulos no mundo. Então, olha o peso. Que quando ele chegar com a seleção brasileira, como você falou, em qualquer país, em qualquer jogo, não vai estar só a seleção brasileira jogando, que tem 5 títulos, vai estar o Ancelotti no banco dirigindo ali grandes jogadores espalhados por esse mundo todo. E o principal jogador, e o atual melhor jogador do mundo, na seleção ainda não fez por merecer. Ainda não jogou uma grande partida com o Vinícius Júnior. E lá no Real Madrid, com o Ancelotti fez o Vinícius Júnior ser o que é hoje, dentro do Real Madrid, o melhor jogador do mundo, vai acabar de renovar contrato, é um contrato milionário, sob o comando e a batuta do Ancelotti. Então, é o que se espera, que vários jogadores voltem a retomar um bom futebol, porque a seleção brasileira, há dependências de atleta, há também lugares que não tem tanto. Por exemplo, as laterais direita e esquerda, para mim, é o grande ponto fraco da seleção brasileira. E o Ancelotti tem essa visão. Ele comandou o Real Madrid aí, sem poder contratar, improvisando, fazendo e ganhando título. Liga dos Campeões, Mundial de Clubes. Então é um nome de peso mesmo que vai abalar aí o mundo do futebol. A notícia aí no mundo todo deve estar já comendo no centro. E agora o homem vai ter que convocar aí. O Brasil tem 2 jogos super importantes. O Equador lá em Quito e depois o Paraguai aqui, que vai ser em São Paulo, né? O Paraguai vai ser em São Paulo, campo do Corinthians, né? Então, quer dizer, já chega. O que eu espero é que deixe o cara trabalhar, porque às vezes você falou, certeza, às vezes você, como você falou, com o Ancelotti é certo que vai ganhar. Não, a postura vai ser outra. O cara, quando olhar a beira do campo, e o próprio adversário vai saber quem é. O que não pode é nossa querida imprensa, que a gente faz parte, que o torcedor vai ficar de boa na praia, vai ser uma atração a mais pro torcedor acompanhar a seleção. Claro. Que é um treinador que vem do maior clube do mundo. Finalmente a novela chegou ao seu final, né? Consegue o Edinaldo uma vitória, porque para ele era importante ter um técnico desse peso, né? Como o caso do Carlo Ancelotti, um técnico de primeira prateleira do futebol internacional. Normalmente treinadores desse perfil não treinam seleções, e sim clubes que são seleções transnacionais, caso do Real Madrid, onde ele está, né? Mas é uma mudança importante, com repercussão internacional. Agora é ver como ele vai sair treinando a seleção, né? É um treinador que tem a sua forma de montar suas equipes. Acho que vai favorecer muitos jogadores que atuam em velocidade, gostam de jogar em transição. Não é exatamente aquele jogo de fazer pressão do campo do adversário o tempo todo, não. E já vai ter a oportunidade, talvez, contra o Equador na estreia, né? Jogando, talvez até esperando um pouco o Equador, tentando jogar em velocidade. Acho que a grande questão agora é o tempo que ele tem, que é curto, para tentar entender todo o contexto onde ele está inserido, ele passa a estar inserido, convocar os jogadores da melhor maneira possível e montar um time competitivo para esses 2 jogos importantes contra o Equador fora, né, em Quito, e contra o São Paulo, contra o Paraguai em São Paulo. Imagina, não é, Mauro, essa seleção brasileira com o Carlo Ancelotti, se ele pode
mudar o patamar de alguns jogadores com a camisa da seleção brasileira, entre eles o Vinícius Júnior. Você acha que o Vinícius Júnior, a partir de agora, com o Carlo Ancelotti, pode ter uma mudança de desempenho com a camisa da seleção brasileira, Mauro? Eu acho que todo mundo joga mal na seleção brasileira, praticamente todo mundo, porque a seleção brasileira não tem padrão de jogo nenhum, né? Vinha sendo assim. A missão dele é fazer com que todos joguem melhor, não só o Vinícius, todos eles. Rodrigo também, que atua com ele, e outros tantos, né? E que ele, como técnico grande que seja capaz de convocar o Neymar ou não, se o Neymar fizer por merecer, né? Escalá-lo ou não, se fizer por merecer. No momento não merece, porque não joga, vai convocar para quê? Né? Esse é um ponto também importante. A minha expectativa é que ele seja um técnico que trate a todos da maneira profissional e convoque o que for melhor, e não por nome, por questões políticas e etc. Tem isso também, como é que vai ser a relação do Carlo Ancelotti com o Neymar na seleção brasileira. Mas, ô Mauro, a gente estava debatendo aqui, também outro questionamento importante, se o Carlo Ancelotti tem que morar no Brasil, se é um requisito para o trabalho dele à frente da seleção brasileira ter residência aqui no Brasil, Mauro. O que você pensa? Eu acho que é diferente. Não vejo a menor necessidade dele morar no Brasil. O técnico da Argentina, o Scaloni, mora na Espanha. Jogou lá, ficou por lá, estabeleceu residência. Tem residência também na Argentina, mas ele passa mais tempo, quando a seleção não está reunida, na Espanha. Não vejo nenhum problema. Acho que o Ancelotti pode morar em Milão, Madrid, Rio de Janeiro, onde ele quiser. E não é necessário que ele fique aqui o tempo todo. Não vejo a menor necessidade. Ele pode observar os jogadores que atuam no Brasil e atuam na Europa, fora do país, seja lá onde ele estiver. Aliás, morando na Europa, está até mais próximo de acompanhar, observar e conversar com a maioria dos jogadores convocáveis, né? Porque a maioria joga fora do país. Isso não impede que ele acompanhe o jogo daqui, que ele passe 1, 2 semanas aqui, especialmente perto dos períodos de convocação, para ver os times em ação, conhecer melhor os times aqui do futebol brasileiro, as características dos jogadores e poder fazer aí as suas observações. Mas acho que é indiferente onde ele vai morar, eu acho que isso não tem a menor relevância. Talvez para a CBF seja importante ele morar no Rio de Janeiro para se blindar de críticas a uma eventual opção de moradia fora do país. Mas, para efeito prático, não vejo a menor diferença. E como que você imagina essa relação do Carlo Ancelotti com o futebol brasileiro, Mauro César? Porque geralmente já na seleção brasileira, nas últimas convocações, o futebol internacional, o futebol europeu domina, né, as convocações da seleção brasileira. Mas como que você imagina a relação dele com o futebol brasileiro? Eu acho que no início ele vai convocar jogadores de confiança, jogadores que ele conhece, jogadores que atuam lá fora. Depois, com o passar do tempo, claro, ele vai ter condições e tempo para conhecer melhor quem joga por aqui, observar os jogadores que atuam no futebol brasileiro e fazer as convocações, incluindo mais jogadores daqui. Mas eu imagino que inicialmente ele vai convocar a turma lá de fora que ele conhece melhor, que ele está acompanhando. Pode ser que ele traga de volta caras como o Casemiro, que ele conhece tão bem, é um jogador que tem liderança, tem peso, história na seleção brasileira, por exemplo. Isso pode, acho que, acontecer, porque o momento é de uma certa emergência, né? Conseguir pontos para deixar o Brasil numa situação mais tranquila. A partir daí, ele pode fazer experiências quando estiver próximo da classificação e observar outros jogadores, mas no momento agora, acho que ele vai fazer uma convocação, acho eu, mais de viés mais emergencial. O Mauro César está ao vivo aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Nós temos os números do trabalho do Ancelotti no Real Madrid, especificamente nessa última temporada. Até para perguntar para o Mauro César a respeito do trabalho dele no Real Madrid, o que foi esse recorte recente. Nas últimas horas, o Real Madrid perde para o Barcelona, um confronto direto, decisivo, importante pelo Campeonato Espanhol. E nós temos aqui uma arte com o aproveitamento do Real Madrid nesta temporada com o Carlo Ancelotti. 59 jogos, 38 vitórias, 7 empates, 14 derrotas, 131 gols marcados, 75 sofridos, 68% de aproveitamento. Então, a média de gols sofridos disparou, né? De 50 gols sofridos em 55 jogos para 75 em apenas 59, se a gente for comparar com a temporada anterior. Não foi a melhor temporada do Ancelotti pelo Real Madrid. Você acha que
É um ponto para ficar de olho nessa passagem do Carlo Ancelotti, Mauro César. Não foi uma boa temporada dele à frente do Real Madrid, né? O Real Madrid sai da Liga dos Campeões, Real Madrid ontem perdeu um confronto importantíssimo por La Liga. Enfim, é uma temporada abaixo daquilo que se espera do Real. Se a temporada fosse ótima, ele estaria na final da Champions dia 31, lutando pelo título com possibilidade de ser campeão até o dia 25, ele não poderia assumir a seleção. Ele só está assumindo a seleção porque a temporada não foi boa, ele está precipitando a saída dele do clube espanhol. Essa é a chance. Técnicos como ele não treinam seleções, né? Ele só está vindo para o Brasil, entre outras razões, porque a temporada, nessa maneira, nesse prazo aí que o Brasil precisa dele, a seleção brasileira, porque o trabalho dele nessa temporada não foi bom. Na temporada passada ele foi campeão. Não vai ganhar todas, né? Acho que não muda muito o patamar do Carlo Ancelotti. Ele continua sendo o mesmo técnico, embora tenha tido uma temporada ruim. O Guardiola também teve uma temporada aquém, está tendo, né? Uma temporada aquém daquilo que normalmente ele apresenta. E isso acontece. Mas nem por isso o cara vai ficar desqualificado, não serve mais. Ele trabalhou com o Endrick no Real Madrid agora. O Endrick que, pelo menos com o Dorival, não foi muito aproveitado. Ficou aquela coisa. Você acha que ele vai aproveitar jovens talentos como o Endrick na seleção brasileira? É o caso do Endrick, eu creio que sim. Ele conhece o jogador, né? Conviveu com ele, conhece bem. E não faria sentido não convocá-lo. Vai convocar o Igor Jesus? É possível, né? Aí chama o Ramon Menezes ou algo do gênero para estar na seleção. Eu acho que ele vai levar o Endrick. Eu acho que ele vai trabalhar com jogadores, não só jovens. Acho que nesse momento, o Endrick sim, porque é da seleção, ele conhece. Mas acho que ele vai buscar jogadores cascudos. Ele vai tentar montar um time mais experiente, acho. Um time assim, para uma emergência, que é conseguir ir bem nesses 2 jogos. Se o Brasil fizer 4 pontos, pelo menos, nesses 2 jogos e ficar mais tranquilo, aí ele na outra data FIFA, com mais tempo, mais observação, ele pode trabalhar de uma outra... O Ancelotti já conversou com o Neymar e o Casemiro, hein? Com o Neymar, o papo foi por videochamada e durante as negociações com a CBF. A conversa foi informal, leve e sem promessas, mas com o Ancelotti deixando claro a importância do craque até a Copa do Mundo de 2026. Casemiro tem grandes chances de voltar à seleção brasileira. O italiano manifestou o desejo de contar com o volante do Manchester United como uma das grandes lideranças da seleção. Informação do GE, tá, gente? Acabou de sair. O Ancelotti já conversou com o Neymar e o Casemiro. A feijoada vai ser toda completa, todo mundo junto. Papeta aí com a revista italiana. Mas aquilo que a gente falou aqui, o Mauro César chegou a falar, né, em determinado momento, que o Casemiro poderia retornar à seleção brasileira, porque o meio de campo da seleção hoje é um problema, né? Hoje ninguém fica nesse meio de campo da seleção, não é, Vamp? Para mim, pontos fracos, principalmente o meio campo vai ser as laterais, eu acho que vai ser o grande problema com o Ancelotti. Também, as laterais são um problema. O meio campo ainda se ajeita, tem jogadores bons. O Casemiro tem que ser chamado, pô. Claro que tem. Claro que tem. O Casemiro até pela liderança, né? O Bruno tem uma tese que eu concordo muito. Traz os caras mais rodados agora. É emergência, velho. Junto o que puder. Claro, aí, gente. Experiente, e vambora. Em relação de emergência. a ver o trabalho de base e tal, mas isso pode ir para a Copa, cara. Depois. Já pensou convocar de novo, né? Espírito Triplo e não classifica? Não, aí pô. Mas como ele tem um contrato até o final da Copa, ele vai lá ser observador. O observador faz um relatório para a CBF. Copa América. Porra. Agora falta só um ano pra Copa, né? Então agora esses caras têm que ir, ué. Esses caras, esse tipo de jogador agora não pode mais ficar fora. E se a gente for olhar bem, o ciclo todo, tudo bem, mas um ano só. Se a gente for olhar bem, tá tudo dentro do esquema em cima da hora, improvisado, tá com a cara... Fala assim não. Tá com uma cara boa. Alguns amigos têm que ficar preocupados, sim. Eu acho que os amigos têm que se preocupar. A coisa tá... Quando ele der a primeira baforada no charuto, o trabalho tá feito. Então é isso. Ancelotti agora é o técnico da seleção e começa um novo capítulo no nosso futebol brasileiro. Quero saber o que você acha dessa escolha. Comenta aí embaixo. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu por acompanhar até aqui e até a próxima.